Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos começando aqui mais um Contragolpe Cotidiano. E hoje nós vamos falar novamente das nossas queridas feministas, mas com um certo tom de diversão, com um certo tom de ironia e ao mesmo tempo com um conteúdo um pouco mais profundo. Hoje vai ter muito menos de mim e mais das minhas referências. Então, hoje o episódio é especial, principalmente para vocês. Vamos lá com a paródia feminista. Produção, solta a vinheta. Creio eu que não só o meu canal, mas como todos os outros aqui que eu passei como referência para vocês, a gente fala muito sobre os reflexos do feminismo, né? Sobre o quão danoso isso está sendo para os relacionamentos hoje em dia, né? Até pelo fato de tirar toda e qualquer responsabilidade da mulher e sempre ficar transferindo essa responsabilidade, culpa ou qualquer outro tipo de ônus pro lado masculino, né? Para os homens. Só que vendo o debate, né, que teve sobre as feministas, os red pills, né, e também aprofundando um pouco mais o conteúdo, creio eu que a gente precisa dar uns passos para trás, né, entender exatamente quando que isso começou até chegar nos dias atuais, certo? Até porque existe um conceito chamado de ondas, né, que são ondas feministas, que em cada estágio, ou seja, em cada uma dessas ondas, elas supostamente teriam pleiteado algum tipo de ideia, ou algum tipo de direito, ou algum tipo de, sei lá, de diminuição de opressão que supostamente elas teriam passado para chegar nos tempos de hoje, certo? Eu pensei em fazer da forma geralmente que eu faço habitual, mas eu tentei fazer uma forma diferente hoje para vocês. Eu vou trazer ele de novo, nosso querido Raccoon, para ele explicar exatamente todas as ondas de uma forma mais sucinta e objetiva, tá? O áudio que eu vou disponibilizar para vocês ele é editado, mas eu vou deixar no post lá no Instagram a referência completa desse episódio dele, tá bom? Para a gente poder entender melhor e traçar uma linha do tempo até o momento atual, que hoje supostamente a gente estaria passando pela quinta onda feminista, tá bom? Então, sem demora, Raccoon, manda a real aí. De forma resumida, cara, a primeira onda ela foi lá no começo do século XX, lá por volta de 1910, 1920, e vê as consequências do negócio, né? A ideologia na época era uma ideologia que a galera da direita está tentando reimplementar ela aqui no Brasil. É a ideologia do complementarianismo. O complementarianismo ele prega que a mulher precisa do homem tanto quanto o homem precisa da mulher, e que o homem e as mulheres eles são diferentes, eles têm diferentes capacidades, só que a contribuição dos dois tem o mesmo valor. Já dá para ver que isso é uma mentira absurda. Esse foi o argumento que foi utilizado para dar para as mulheres o direito ao voto, compreende? Que já era uma coisa errada na época, porque veja bem, o homem ele ganhou o direito ao voto porque ele é obrigado a servir no exército. As mulheres ganharam o direito ao voto sem ter que fazer nada. Quando chegou lá na década 60, 70, foi a segunda onda feminista, a ideologia mudou. Deixou de ser aquele complementarianismo para o igualitarianismo, que era aquela ideia de que não, que a mulher ela tem a mesma capacidade que o homem em tudo, eles podem competir de igual para igual, ela pode fazer tudo que o homem pode fazer, e até mesmo aquele absurdo de que o homem não é necessário na criação dos filhos, não é necessário dentro de casa. Veja bem como isso daí foi uma babaquice, porque para inserir a mulher nas universidades e no mercado de trabalho, o governo teve que fazer um monte de concessão, teve que colocar a aposentadoria mais cedo, tudo isso, entendeu? E depois, já de quebra, esse empoderamento feminino, os caras pegaram já na segunda onda, fizeram esse empoderamento feminino junto com aquela liberação sexual na época, né? Que daí teve legalização do aborto e pílula anticoncepcional para elas, nenhuma pílula para os homens, entende? E daí qual foi a solução deles? Ao invés de tentar consertar o negócio já lá na época, quando começou a ter mais divórcio, mais infidelidade, não, foi simplesmente ferrar totalmente com as leis de casamento, garantindo para a mulher a guarda dos filhos, a partilha de bens, a casa, a pensão e tudo mais, não importa como o relacionamento termina. Não importa se foi a mulher que decidiu se divorciar, se foi a mulher que traiu. O homem tem que ser o boi de carga, tem que ficar sustentando e tem que perder tudo. Veja bem que, como que acontecia no século XIX? No século XIX, se a mulher queria se divorciar, trair ou mamar a esposa, ela voltava para a casa dos pais. Como o homem sustentava, ele ficava com a casa e ficava com os filhos. Em alguns casos, eu acho que talvez até o cara pagava uma pensão para a mulher, mas pagava uma pensão para a mulher voltar para a casa dos pais e pronto, entendeu? Ele mantinha o patrimônio, mantinha a casa, mantinha os filhos.
Só que o detalhe é que a bala de prata mesmo foi a segunda onda feminista, porque a segunda onda feminista ela detonou com o casamento, cara. Ela detonou com o casamento, tirou tudo quanto é segurança ou proteção que o homem tinha, e pior, ainda tornou os filhos uma propriedade exclusiva da mulher, que a mulher pode usar como refém para tentar emplacar ali uma pensão no cara, entendeu? Se o cara não pagar a pensão, vai pra cadeia, compreende? Cara, a terceira onda foi a que veio com o seguinte, inicialmente, quando a mulher se divorciava ou era uma mãe solteira, ela tinha um certo estigma na sociedade, compreende? A terceira onda, ela veio para retirar o estigma. Não só aquele estigma do sexo antes do casamento, ou do sexo sem estar namorando, mas tirou também o estigma da mulher divorciada, da mulher mãe solteira, compreende? O ápice da terceira onda feminista foi simplesmente a marcha das vadias. Foi simplesmente a normalização de traição, cara, de infidelidade, de poliamor. Foi simplesmente pegar o mercado sexual que já estava liberado e arregaçar ele totalmente. E a partir do momento ali da terceira onda, já teve caras que começaram a se afastar de relacionamento naquela época. Não só por causa das leis, mas por causa do comportamento feminino. Eu lembro até que o DDJ, ele falou uma vez, nas boas épocas dele no Third Thing Monkey, no canal, que eles diziam assim, os homens estão se afastando das mulheres. Ele falou, não, os homens estão se afastando das mulheres que são desonestas, compreende? Desonestas e rodadas e etc, entendeu? E a gente pode até argumentar com aquela questão de, digamos que 20% ou 5% delas ainda são honestas e ainda vale a pena. A questão é que mesmo se não for avaliar as leis, não existe mulher o suficiente para todos os homens. Por isso que, assim, a bomba dos divórcios ocorreu bastante na década de 80 e 90, porque estava no ápice do empoderamento, compreende? Estava começando ali o ápice das mulheres carreiristas, nos boomers não pegou tanto assim. E daí teve casais que tentaram implementar na vida deles esse estilo de vida de igual para igual e etc. Mas o estilo de vida de igual para igual ele não funciona porque a mulher ela não quer um relacionamento de igual para igual, tá ligado? A partir do momento que a mulher ela até às vezes ela se torna provedora, mesmo que temporariamente, porque o cara foi demitido e está procurando outro emprego, o negócio se ferra. A quarta onda é aquilo que a gente já discutiu, é a parte do movimento LGBT, dos 73 gêneros diferentes, essa Olimpíada da opressão, interseccionalidade, tipo, a pessoa tem que ser o negro, a negra, trans, não sei o quê, então ela tem que ter mais protagonismo do que a mulher que é branca e hétero no movimento feminista. Foi a hora que o movimento começou a se destruir. Aí agora é a questão final, que é assim, cara, a quinta onda feminista é uma piada de mau gosto. E é uma coisa que tu já vê de cara que o negócio vai fracassar simplesmente por questões econômicas. Tu não precisa nem analisar a parte comportamental. Vamos lá. A quinta onda feminista é o seguinte. As mulheres elas querem manter todo o empoderamento delas, basicamente posição em universidades, posição no mercado de trabalho. Elas querem ainda mais direitos e mais ações afirmativas e mais leis exclusivas só para elas. Quando pega a lei exclusiva só para elas, tu já pensa no seguinte, aumento da carga tributária. Aumento da carga tributária ferra com a economia, ferra com os salários, ferra com os empregos. Então, assim, elas querem mais leis feministas, mais Estado crescendo, mais gasto público. Elas não querem abrir mão das posições assim nas universidades e no trabalho e começar a casar cedo e focar mais na família e tudo mais. Elas querem manter o empoderamento delas. Só que elas querem um gadão de valor, que tem um salário bem mais alto do que elas, que possa se casar com elas, ter filho com elas, e daí se em algum momento ela decidir, não, eu quero ser uma dona de casa, eu vou ser uma dona de casa. Compreende? Então basicamente é o seguinte, a quinta onda ela vai puxar e manter o empoderamento feminino, exigir mais e mais leis feministas, só que elas vão abandonar essa ideia do igualitarianismo e agora querer emplacar de novo o complementarianismo. E por que isso vai fracassar? Porque, veja bem, elas querem aumentar a quantidade de leis feministas que ferram com os homens. Isso já vai afastar os caras mais ainda do casamento e da paternidade. Mais e mais leis feministas é aumento de gasto público. Isso ferra com salários, ferra com empregos e tudo mais. Compreende? E elas não querem abandonar espaços no mercado de trabalho, nas universidades, ou no Agenda 2030, Planeta 50 já está aí dizendo que as empresas elas têm que reservar 51% das vagas em todos os cargos para qualquer coisa que não seja homem, compreende? Então, se elas querem ter um gadão da porra que vai ser um provedor, como é que esses gadões da porra vão surgir nessa situação, nessa catástrofe inteira que é? Leis que afastam os homens, política econômica governamental, que é totalmente contra emprego, contra salário,
e ainda tu tem um mercado de trabalho e a academia, né, universidades que vai começar a discriminar homem. Não tem como, cara, vai ser assim, ó, quinta onda feminista vai ser um fracasso total e cada vez é mais perceptível aquele negócio do holocausto das encalhadas, velho. Ai, Matheus, mas os relacionamentos estão tão ruins assim. Bom, seguindo a linha de raciocínio aí que o Raccoon trouxe pra gente, né, e também dois pontos aqui que eu acho que vale a pena salientar. Primeiro, se eu não me engano, a Red ela tá bem difundida em 4 lugares e ainda progredindo, né? Então esses lugares seriam Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Austrália, salvo engano, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto importante, ou seja, a mensagem ainda está chegando em outros lugares, né? A coisa está começando a ganhar um pouco mais de força. Obviamente que nos Estados Unidos ela já está bem mais madura, né? E até porque é um hábito do Brasil, né? A gente sempre tende a pegar as coisas de fora para depois trazer para cá e aí começar a maturar as coisas aqui. E a segunda coisa que eu acho importante salientar é que daqui para frente comecem a se fazer a seguinte pergunta. Quando vocês saem aí da casa de vocês, independente para onde vocês vão, se vocês vão para o trabalho, se vocês vão para um barzinho, se vocês vão para uma festa de aniversário, começa a tentar reparar no seguinte. Quantas pessoas você vê que são casadas? Quantas pessoas você vê que são compromissadas? Quantas pessoas que você vê que estão com a iniciativa de se casar? Quantas pessoas você vê que estão com a iniciativa de namorar? Certo? E se você olhar assim pela rua, ao longo que você está fazendo o seu trajeto, seja para qual lado for, comece a se perguntar, hoje você está vendo mais pessoas se separando ou se casando? Mais pessoas querendo ser solteiras ou querendo namorar? Mais pessoas que pensam apenas em si mesmo ou que estão preocupados também em pensar no outro? São apenas reflexões para você se fazer que eu acho que tem a ver com os relacionamentos, tá? Mas é só uma proposta de reflexão. E respondendo aí também, né, a questão final principalmente da quinta onda feminista, né, que a gente estaria atravessando. Então, ó, não desanima não, viu? Tá, ó, da hora, o futuro tá, ó, escrito nas estrelas. Tudo promete, tá tudo fantástico, sensacional. Eu só ouvi coisa boa. Eu só ouvi, assim, coisas, assim, animadoras. Então, ó, o movimento tá, ó, no caminho certo. Não desanima, tá? Lembre-se sempre, pensamento positivo. Ai, meu Deus, Matheus, mas você só fala mal das mulheres, aí você tá ironizando tudo, você tá sendo sarcástico, ai, meu Deus. Calma, calma que ainda existe uma luz, um feixe na caverna, assim, sabe aquela luz quando você olha assim, ela tá quase apagando, mas existe. E eu vou mostrar pra vocês. Já não é segredo pra ninguém que eu tento acompanhar todas as referências que eu trouxe pra vocês, tá? E hoje eu vou trazer mais uma mulher que faz um trabalho sensacional daqui a pouco. Mas, além disso, eu vou trazer hoje uma outra mulher que também é bem conhecida aqui nossa, que é a Aruna, que ela fez uma análise, assim, impecável, assim, bem resumida do que foi o debate entre os Red Pills e as feministas para quem não assistiu. Então, sugiro de novo que vocês assistam para vocês verem exatamente como é que foi, tá bom? E a diferença quando realmente uma mulher, ela constrói um raciocínio bem estruturado, tá certo? E demonstra argumentos, e quando é simplesmente aquelas variantes, ou é narcisismo ou é vitimismo. Então, ou você é a deusa rara, ou você é a vítima do sistema. Inclusive, eu quando estava buscando isso para trazer para vocês, eu até passou um negócio na minha cabeça, né? Se a Aruna estivesse falando isso num teatro e eu estivesse na plateia, eu ia levantar e falar assim, licença, eu posso aplaudir agora ou só depois na saída? Mas enfim, não vou mais perder tempo comigo. Aruna, manda real. Lamentável, tá? Lamentável dizerem que a culpa é da indústria, a culpa é dos homens machistas que consomem esse tipo de coisa. As mulheres são vítimas, né? Elas são trabalhadoras, tadinhas, exploradas aí pela indústria, sexualiza o corpo da mulher e quer objetificá-las. Ou seja, a narrativa é a seguinte: as mulheres sofrem pressão social para criar um OnlyFans ou para participarem da indústria de filmes pornôs. Ah, faça-me o favor, né? Vocês duas, eu senti vergonha do que eu escutei.
Vocês foram lá e quiseram mostrar que os homens são machistas, vocês quiseram se posicionar como vítimas, e em nenhum momento vocês respeitaram o lugar de fala deles. Então existe mansplaining, interrupting, mas vocês não entendem que vocês querem igualdade e a igualdade serve pra tudo, né? Então nesses cenários aí vocês também não poderiam não poderiam ter as práticas as quais vocês criticam, que foi o que vocês fizeram na maior parte do debate. Então foram mais de 4 horas, 2 mulheres querendo socar garganta abaixo a opinião delas e a ideologia delas no público. Um público já enviesado, um público que já tinha ali toda uma base em que se apoiar, pendendo para concordar com elas. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Eu não achei justo a maneira como foi feito, porque elas tiveram um programa inteiro para dar introdução ao tema delas, e também é um tema que já tem certa aceitação pela sociedade no geral. É um tema o quê? Popular, as pessoas sabem o que é. As pessoas sabem que existem as feministas e as feministas extremistas. Então elas meio que sabem ali separar as coisas, entende? No caso deles, eu não acho que teve isso, tá? Eles não tiveram esse espaço para ter um programa inteiro para se apresentar, para dar introdução ao tema e para mostrar que também tem esse lado extremista e o lado que eles defendem, que são coisas diferentes. Então eles não tiveram essa abertura, eles não tiveram essa oportunidade. Ou seja, a interpretação tá enviesada. O tema já tem ali o quê? Preconceito estabelecido por quem escuta. Então, enquanto elas puderam trabalhar em cima de argumentos, eles tinham que trabalhar em cima de explicações. Se você vai participar de um debate sobre algum assunto que você não entende, o mínimo que você pode fazer é uma lição de casa, né, meu amorzinho? O mínimo que você pode fazer é pesquisar sobre antes, para quando você chega lá, bater as ideias, não você ficar perguntando sobre o que é isso, o que é aquilo. Me convença do contrário, porque eu já vim aqui convencida de que é isso e aquilo. O que eu tô querendo dizer aqui? Explicações não precisariam ter sido dadas com tantos detalhes, isso daria mais tempo a eles de defender as suas ideias. Então por isso eu acho que foi injusto, por isso eu acho que foi sim desigual. Voltando aqui à fala delas, o que eu quero comentar aqui? Sexo vende, tá? Sexo sempre vendeu, sexo vende e sexo sempre venderá. Então por que não tem homens aí no OnlyFans? Por que não tem homens sendo tão objetificados? Bom, por causa da libido, né, meu amorzinho? Mulher não tem a libido igual a do homem, então a mulher não consome sexo igual ao homem. Então o que adianta você ficar expondo e colocando homens, mostrando a sua imagem ali compulsivamente se não tem ninguém pra comprar? Se não tem ninguém pra comprar, não tem ninguém pra produzir um conteúdo que ninguém compra. O Vilela colocou aqui a seguinte situação. Ah, mas a Anitta precisa se expor tanto, a Anitta precisa mostrar tanto o corpo dela, já que ela já é tão empoderada, já que ela já tá no topo da carreira. Então ele veio e colocou esse questionamento e elas vieram em defesa da Anitta, elas vieram em defesa da Luísa Sonza. É sério que vocês vão colocar essas mulheres como vítimas? Pra mim, essas mulheres são exemplos, tá? Exemplos do que não fazer. Essas mulheres estão encabeçando o imaginário das outras que não têm fama, que não têm grana, que não têm sucesso, que não têm status. Elas colocam ali no imaginário delas que elas podem ser o que elas quiserem. Ah, mas como elas vão alcançar isso? Bom, do jeito mais fácil, né? Se você quer prosperar e você é mulher, então você pode cortar caminho, porque se você quiser ser uma atriz ou uma cantora, você tem que ter talento pra coisa. Mas se você não tiver nada disso, não tem problema, você nasceu mulher, então você pode ir lá botar um biquíni e aí você vai ser o quê? Ovacionada. Quanto mais bonita você for, mais sucesso você terá. Quanto antes você começar, mais tempo você terá para explorar o seu próprio corpo. Então sim, entendam, não é a indústria que está explorando as mulheres que estão no OnlyFans. Elas estão explorando o próprio potencial do próprio corpo. Isso é muito simples, só faz OnlyFans quem quer. Elas fazem porque o dinheiro vem fácil. Ah, mas qual que é o problema de um pack de pé? É só o primeiro passo que elas estão dando para a exposição exacerbada do seu próprio corpo e lá na frente elas se vitimizarem como essas mulheres estão fazendo aqui. Então vocês não estão ajudando. Vocês duas aí, feministas, todas as vezes que vocês dão palco para as mulheres se vitimizarem de coisas das quais elas não são vítimas, vocês estão fazendo um desserviço, ok? Entendam isso. É preciso que seja incentivado nas mulheres a cultura da responsabilidade. Você faz o que você quer. No mundo de hoje, quem faz um OnlyFans, você me desculpa, moça, mas não é vítima de nada, a não ser da própria ganância, a não ser da própria intenção de fazer dinheiro fácil, de fazer fama fácil. Não é só o dinheiro que motiva elas não, tá? São os likes, são os comentários babando. Resumindo, é a validação que elas recebem. Então muitas vão lá, fazem OnlyFans, e outras vão lá e mostram o próprio corpo, se exibem de graça, né? Aonde? No TikTok, no Instagram, com aquelas fotos com mini biquínis, se
se expondo, dançando. Então, meu amorzinho, entenda, OnlyFans não é emprego. Hoje mesmo, saindo de casa, eu vi uma moça debaixo do sol de 30 graus, vendendo brigadeiro para as pessoas que estavam ali esperando o ônibus. Essa mulher, sim, tá trabalhando. Essa mulher, sim, tá dando o suor dela para colocar o sustento dentro da própria casa. Se ela tá fazendo isso, é porque ela precisa. Mas ela podia estar fazendo um OnlyFans? Sim, porque ela era jovem e ela era muito bonita. Mas ela tem vergonha na cara, ela tem valores e ela sabe que ela tem outras opções, como, por exemplo, vender brigadeiro, como, por exemplo, ser frentista de posto, como, por exemplo, ser garçonete. Então, moça aí do podcast, você loira, eu sou cantora, eu preciso disso pra divulgar o meu trabalho. Não, meu amorzinho. Se você é cantora, você precisa cantar. Ponto final. Todo o resto que vocês colocam é só pra facilitar e encurtar o caminho. É meu trabalho, eu faço qualquer coisa por ele. Não, não faz. E se você trabalhar no banco e alguém falar que você tem que roubar pra evoluir, pra enriquecer rápido, você vai fazer isso? Creio que não, né? Por quê? Porque você sabe que tem consequências. Porque você sabe que é errado. Porque você sabe que você vai se dar mal por isso lá na frente. Então ele faz a mesma coisa, só que a questão é a seguinte, as consequências vão vir depois, não são imediatas. Vai demorar uns aninhos, mas chega, tá? A conta sempre chega. Então é isso, gente. Eu achei que os meninos estavam de parabéns pela atitude deles de irem lá e se exporem pra ter um momento de divulgação disso. Depois dessa, nada a declarar, né? Meus parabéns à Aruna, inclusive se vocês puderem, entrem lá no canal dela, prestigiem o trabalho dela, que ela tá fazendo um trabalho bem bacana, tá até se reerguendo, como eu falei pra vocês, né? Teve um período complicado. Mas, voltando à questão do debate, eu acho que depois dessa declaração dela, muitas cadeiras e lenços vão ter que ser vendidas, porque a galera que tava esperando aí que o feminismo trouxesse coisas boas vai ficar com o coraçãozinho partido. Oh, que pena, ai, que triste. Ai, seu opressor. Calma. Calma, eu já tô até preparado para ser chamado de motorista, frentista, ascensorista, barista. Fica tranquila, tá? Isso aqui a gente já tá cansado de saber que é shame, essa estratégia já é velha, a gente já viu nos outros canais, assim. Só recomendo dar uma mudada na tática para não ficar tão óbvia, tá? Dá uma mudada de vez em quando, tá bom? Porque o negócio tá ficando feio, né? Depois dessa jantada antecipada aí que a Aruna deu. Mas eu guardei a piece de la résistance para vocês, meus ouvintes, no final, é claro. Porque quando você está debatendo com essas pessoas que são extremamente instruídas, e aí eu fico falando aqui de ginástica mental, de malabarismo intelectual, vocês podem falar, não, mas você está enganado, o que você está fazendo é mansplaining, é maninterrupting. Não, que isso, porque agora eu vou começar a dizer que quando uma mulher tentar explicar o machismo pro homem, eu vou falar o que você está fazendo é woman explaining, é woman interrupting. Você não tem que explicar como é o machismo para os homens, porque nós somos homens e esse é o nosso lugar de fala. Que coisa mais ridícula. Mas a parte da ginástica mental eu vou mostrar para vocês agora. O cenário é o seguinte. Tem uma outra produtora de conteúdo que eu gosto muito, que é a Pietra Bertolazzi, certo? E ela estava na Avenida Paulista, participando de um quadro chamado As Mulheres não Precisam do Feminismo e Me Prove o Contrário. E uma das feministas sentou lá, e eis que nós fomos brindados com essa pérola que vocês vão ouvir agora. Produção, solta aí. Acho que dá pra voltar um pouco. E você acredita que homens e mulheres deveriam ser iguais, são iguais? Que eles deveriam ter direitos civis iguais, com certeza. Então você é uma feminista? Não, eu não sou. É que assim, quando eu falo que eu sou antifeminista, a primeira coisa que as pessoas falam, mas você é contra os direitos iguais das pessoas? E eu falo, não, muito pelo contrário. Assim, eu acho que a gente tem que focar nos direitos iguais e não ficar se preocupando com um movimento, na verdade, que traz uma cartilha ideológica com viés completamente progressista para o holofote, né? Acho que a gente tem questões muito mais importantes para lutar e eu acho que o feminismo acaba fazendo com que a gente desvirtue o nosso olhar em relação à pobreza, saneamento básico, a questões, até direitos em relação às pessoas que são deficientes físicas, enfim, tem pautas mais, para mim, genuínas, entendeu, do que o feminismo, até porque, como eu te falei, para mim a gente tem direitos iguais aos homens, já. É sim, porque o movimento feminista é acreditar que homens e mulheres deveriam ter os seus direitos iguais. Que direitos igual hoje se viu que o homem tem que a mulher não tem?
ele recebe mais por um mesmo trabalho. Não, mas isso perante Sim, a lei... isso é uma verdade. Não, isso não é uma verdade. Isso é uma verdade, há muitos aqui. dados. Então tem muitos dados do lado contrário também, né? Inclusive tem um teórico conservador, o Thomas Sowell, que recentemente constatou que mulheres de 40 a 50 anos em cargos de liderança ganham mais do que homens. Só que o que acontece? Elas acabam abandonando esses cargos, né? A trajetória até esses cargos lá pelos seus 30 e poucos anos, porque elas querem engravidar, elas querem formar uma família e se dedicar ao lar. E elas porque a mulher abandonando não... isso. E porque a mulher não... Mas porque ela acha que tem que sair do trabalho para poder ter filho? Porque Ela o não homem acha, não ela sabe... quer. Então por que o homem também não sai? O homem pode engravidar? Não, mas ele pode sair do trabalho também Ele para cuidar pode. dos filhos. Aí ele não tem quem sustente ele, né? A mulher? E aí você quer que a mulher... Como é que a mulher vai engravidar, dar à luz, amamentar, Ela cumprindo pode... a mesma carga horária que o homem nesse período da vida? Rapaz, quando eu ouvi essa menina fazer essa sugestão, eu quase caí da cadeira. Eu tava pensando igual o Lulu Santos, sabe? Será magia, miragem, milagre, será mistério. Meu, que fantástico. Não, saca só. Saca só o que ela acabou de colocar na mesa. Ó, eu falo, se o feminismo seguir o que essa menina tá falando, eu retiro tudo que eu disse. Nunca critiquei. Ó, se liga, pega a visão. Pega a visão comigo, ó. Ela falou que além do cara engravidar a mulher, certo? O cara vai poder pedir licença do trabalho, vai poder ficar em casa, certo? Enquanto isso, a mulher vai pro trabalho mesmo grávida e ainda vai sustentar o cara. Encontramos Shangri-La, a resposta para os nossos problemas. Eu fiquei pensando, meu, como que eu não pensei nisso? Como que algum homem não pensou nisso antes? Essa menina precisa ser estudada. Essa menina é um gênio. E ainda a galera aqui fica criticando o feminismo. Jamais, nunca critiquei. Nunca critiquei. Ó, Aruna, Raccoon, Pietra, ó. Não critica, não. Não critica. Deixa seguir essa ideia. Ó, vou só fazer um adendo, tá? O que você falou pra Pietra tá perfeito, tá bom? Eu só vou fazer um pequeno adendo. Assim, se me permite. Se você puder colocar também na pauta, que a gente sabe que o feminismo venceu, assim como o amor também venceu. Se você puder colocar na pauta esse pequeno detalhe que é o seguinte. Trocar também quando houver um período de guerra, por exemplo, no caso da Ucrânia e da Rússia, tá bom? Então, assim, quando houver uma guerra, uma situação calamitosa, os homens vão poder ficar em casa, assistindo um futebas, entendeu? Tomando uma cervejinha, chamando os amigos, tá? E quem vai encarar tiro, porrada, bomba, lama, chuva, tiroteio, tanque, inimigo, vai ser as mulheres, tá bom? Eu acredito, assim, eu vou te falar, só vou te dar a visão. Eu acredito que se você levar isso pra frente, vai ter uma adesão masculina assim fantástica. Eu só acho que as mulheres que me escutam aqui, as outras mulheres, elas não vão gostar muito da ideia, tá bom? Mas lembre-se, você sempre pode usar o argumento do você está me oprimindo, tá? Não esquece disso. Se alguma mulher falar contra você, ela está te oprimindo. Leve essa ideia pra frente, tá bom? Não desista, tá bom? Porque com certeza a sua vitória perante os homens será acachapante, como diria Marco Antônio Villa. Fantástico, fantástico. A referência que eu trago hoje pra vocês é a Mari Vabo. Eu acompanho o trabalho da Mari há um bom tempo, tá? E confesso que é um dos produtores de conteúdo que eu mais tenho acompanhado atualmente. Gosto muito do trabalho dela, tá? Então, se eu não me engano, inclusive, ela trabalha única exclusivamente com homens. Então, é mais uma mulher aí fazendo um serviço muito bacana, tá? E tentando ajudar esses homens. E algumas das coisas que me chamam a atenção no trabalho dela, uma é sempre ela frisar a importância da parte espiritual, né? Independentemente da sua fé, porque eu também acredito que de uma forma ou de outra isso te traz alguns ensinamentos, te traz alguns valores e alguns princípios, né, que às vezes o contexto, né, do cotidiano, do dia a dia acaba não dando tanta ênfase nisso, né, e alguns meios religiosos, algumas fraternidades assim, elas tentam trazer isso para as pessoas de uma forma um pouco mais profunda. Então, de certa forma, acho bacana assim, lógico, nada de fanatismo nem nada, mas
eu acho interessante, sim. Outra coisa que eu também acho bacana é geralmente a forma como ela se expressa, né? Ela geralmente ela é incisiva, ela tem uma postura assim bem forte, né, perante algumas coisas, né, por exemplo, questão de polaridade, né, feminina e masculina. Então ela divulga bastante a favor de que sim, o cara tem que ter a atitude, tem que ser o cara que realmente vai fazer as coisas para proteger a mulher, né, para fazer ela se sentir segura. Em contrapartida, a mulher sim tem que se preocupar com o relacionamento, tem que também se preocupar com aquilo que o namorado ou que o marido deseja, né, sabendo obviamente que existe uma demanda sexual muito maior do homem, justamente por causa da questão da testosterona. Então, né, para ela também se atentar a isso e não ficar jogando, né, ou regulando isso sem motivo para o cara, porque a gente sabe que muitas mulheres usam desse tipo de artifício para manter o cara numa espécie de cabresto. E outra coisa importante que eu também acho que a Mari faz é justamente assim, abrir esse espaço, né? Principalmente quando ela participa de diversos podcasts, ela já participou do Redcast, ela já participou do Papo Mil Grau, entendeu? E sempre, pelo que eu entendo, sempre uma pessoa solista, sempre uma pessoa disposta a conversar, né? Inclusive, se eu não me engano, ela é especialista em análise de comportamento humano, né? O que só reforça que mesmo algumas coisas assim que são taxadas às vezes de pseudociência, possuem uma boa influência e pode trazer conhecimentos pra gente sim no tocante, principalmente ao âmbito dos relacionamentos. Então, Mari, não sei se essa mensagem vai chegar em você, eu sinceramente espero que chegue. Parabéns pelo seu trabalho, um abraço e tamo junto. Como o episódio todo hoje foi praticamente uma jantada, e para não tomar mais tempo, hoje eu separei uma frase que vai ser a jantada de hoje, tá? Então, prepara que agora é hora daquele momento de filosofia de boteco, daquele momento de sabedoria ancestral, daquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje abre aspas. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos, vocês já sabem. Antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de seguir o Contragolpe aí nas redes sociais, tá bom? Principalmente aí no Instagram, no Spotify, no Amazon Music e também no Google Podcasts, né? Onde está disponível também todo o conteúdo para vocês poderem conferir, tá bom? Se vocês quiserem também pode entrar em contato pelo e-mail contragolpecotidiano@gmail.com, onde vocês podem não só pelo e-mail, mas também pelo direct entrar em contato comigo, conversar, trazer algum relato, o intuito de melhorar a análise ou mesmo que eu consiga ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Não se esqueçam que o espaço está sempre aberto. E também lembre-se sempre de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço e até a próxima.